Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvintes da Universitária FM 99.9 MHz e também para você que nos acompanha pela Universitária AM 820 kHz. São 11h30 e começa agora o Fora da Curva, o seu programa diário que fala o que a maioria cala. Eu sou Adriana Santana, professora de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Você já pode participar do nosso programa de hoje. Nosso programa de hoje discute a reforma da Previdência. Você pode participar pelo facebook.com/programa Fora da Curva. Nesse endereço a gente também faz a transmissão ao vivo, direto do estúdio. A CPI da Previdência, do relatório final que foi apresentado na segunda-feira passada, 24 de outubro, concluiu que a reforma previdenciária não é necessária. O texto, que foi defendido pelo deputado Hélio José, do PROS do Distrito Federal, revela que o que existe, na verdade, é um índice altíssimo de sonegação fiscal, uma leniência sem precedentes, perdão de dívidas, leniência do governo federal, perdão de dívidas de grandes empresários no Brasil. Também graves erros cometidos pelo governo federal na informação, por exemplo, sobre envelhecimento da população. De acordo com o relatório, a informação dada pelo governo é exagerada, e também erros sobre gastos com benefícios. O relatório foi aprovado por unanimidade na Câmara e também sugere, é um relatório propositivo, que sugere soluções para o projeto da reforma encampado pelo governo federal. Para destrinchar esse relatório e também saber o que é que pode acontecer a partir de agora, já estamos aqui no estúdio com a advogada Shinaide Mafra. Ela é diretora jurídica da Associação de Advogados Previdenciários de Pernambuco e também integra a Comissão de Seguridade Social da OAB. Conosco também aqui no estúdio da Rádio Universitária, o advogado Flávio Bonfim, que é também jornalista, especialista em Direito do Trabalho Previdenciário. Muito bom dia, Shinaide. Bom dia, Flávio. Bom dia. Mais um prazer estar aqui com vocês. Vamos embora destrinchar aí a CPI da Previdência. Vamos lá, e daqui a pouco a gente fala, a gente divulga o site do Senado em que é possível a gente analisar esse relatório também e ter acesso ao resumo dele. Shinaide, começando por ti, quais são os principais argumentos desse relatório e que são tão veementes e contrários à reforma da Previdência? Primeiro, Adriana, é importante falar um pouco sobre o texto. O texto ele é muito complexo, né? Inclusive com muitos detalhes, com relatórios iniciais explicando o que é Previdência. É bem profundo, é algo bem analítico. Esse relatório. O relatório da CPI é algo que foi feito com muito cuidado. E um dos principais pontos, né, ele elenca no final tudo que aconteceu, né, quais são as principais discussões sobre a CPI da Previdência, e ele fala sobre um detalhe que a gente vem escutando muito. A conta do governo é uma conta equivocada. Por quê? Ele coloca nas receitas e nas despesas valores que não deveriam entrar na conta. Por exemplo? Por exemplo, o artigo 195 da Constituição Federal diz o seguinte: a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, com recursos do empregador, seja a folha de salários, a receita ou faturamento, o lucro, a contribuição do trabalhador, a contribuição sobre a receita de concurso de prognóstico, que é aquela que o pessoal chama da fé, né? Que é a aposta, e do importador de bens ou serviços. Só que a conta apresentada pelo governo, ela só usa a folha de pagamento. Só uma fonte. Só uma fonte, que é a receita do empregador e do empregado. Então, ele exclui todo o resto. De imediato, a gente já vê... É um erro crasso, já né? É um erro crasso. Inclusive, críticas dizendo que essa conta é uma conta constitucionalista, estaria errada, mas está na Constituição. Em teoria, ainda temos Constituição válida, né? Temos que respeitá-la, é o mínimo, né? É a base de toda a sociedade. Então, esse é o primeiro erro. Fora isso, eles colocam também na conta as despesas que não deveriam participar, como a DRU, que é a desvinculação das receitas da União, as desonerações das folhas fiscais, fora dívida ativa que não está contando e deveria contar também. São débitos muito altos que não estão fazendo conta desse valor. Fora outra coisa, Adriana, os servidores públicos que têm um regime próprio de previdência social também estão nessa conta da previdência social, que não deveriam constar. Então, por isso que dá déficit. Óbvio, não tem como essa conta ser positiva se eu estou pagando a conta de outras pessoas. Você tira a fonte de arrecadação
Se você exclui fontes e se você agrega despesas, vai dar déficit, né? Em Óbvio. qualquer conta matemática. Exato. Mesmo a gente que é de humanos, né? Sabe que não vai funcionar. Pois é. Né? Ô, Flávio, a gente estava conversando até antes do programa, né? Sobre essa leniência do governo federal em relação a grandes dívidas de grandes empresários, né? Na tua opinião, na tua avaliação, esse é o grande problema da Previdência brasileira? Eu vou além, é o único problema. São 400 bilhões que deixam de ser arrecadados pela Previdência e isso faz falta. Como eu estava falando em off, fora do ar, o governo, ele não cobra. Prescreve a dívida em 5 anos. Já imaginou dessas empresas o que se cobrar e o que ir atrás? Dívida ativa da União, Receita Federal indo atrás, e cobrar isso para injetar dentro da Previdência e usar esse dinheiro para outras coisas, o que seria necessário? Só para você ter uma ideia, esse relatório mostrou nada mais nada menos que a incoerência do governo em achar um problema onde não tem. Um dia depois da votação, que arquivou a denúncia de Michel Temer, Quinta-feira, então, não foi na quarta? ele já editou uma medida provisória, no qual a bancada ruralista comemorou que a dívida deles, eles vão ter que pagar apenas 4% dela. O que é 4% numa dívida bilionária? Uma medida provisória que foi editada e já está em vigor. Já no dia Então, seguinte a votação. mostra só a incoerência do governo em fazer essa reforma. Me permitam, não é nem corrigir, mas complementar. Eu não diria que é incoerência, não. Acho que é muito coerente para o projeto de governo, né, que se quer. Coerência na maldade, digamos assim, né? A gente falou de leniência, a gente falou dessas contas que não batem. O relatório também traz outras indicações, outros indicativos, né, de que esse projeto é desnecessário de reforma. Sim, Adriana, algo que é muito importante é a gente ver a questão da DRU. O que é isso? A Explica desvinculação das receitas da União, que são valores que vêm crescente nos últimos anos, né? Eu vou dizer exatamente qual o valor que tem sido desvinculado das receitas para vocês, porque são números que realmente chocam. Né? E hoje a gente já tem, entre 2005 e 2015, 519 bilhões que foram tirados da Previdência Social e injetados em outros sistemas. Que outras áreas são essas? É dinheiro que o governo pega e investe onde? Em diversas áreas, Adriana. Seja na saúde, seja na educação, mas são despesas que não eram para estar vinculadas à Previdência Social. Essa DRU não deveria existir na realidade, né? Esse expediente é recente? É de quanto tempo essa desvinculação? Já tem desde 2005. Desde 2005 que existe esse expediente de desvinculação. Exatamente. Inclusive no começo ela era de 20%. Recentemente eles aumentaram essa desvinculação para 30%. 30% de tudo que é arrecadado? Exatamente. Então pensem, né? Se a gente tem uma previdência social, se a gente tem uma conta negativa, como é que eu aumento essa desvinculação de 20% para 30%? Que já está em negativo, né? É no mínimo esquisito, né? Eu não posso aumentar um débito se ele já está negativo. Seria uma incongruência do governo querer aumentar ainda mais o rombo. Né? Se está tão preocupado com esse rombo como diz que está, né? Pois é. Então, a situação é realmente muito crítica. Quando a gente começa a ler o relatório, a gente percebe que é tanta incongruência que a tristeza se aprofunda. Esse relatório ele foi elaborado por um conjunto de instituições, de profissionais. Como é que foi? Vocês sabem como é que se dá essa feitura desse relatório? Sim. Quem é que analisa? Foram mais de 100 entidades, entre Anfip, sindicatos, professores de direito previdenciário. O próprio INSS participou. Foram 35 audiências públicas. Então, se você analisar o relatório, tem tabelas profundas, a análise realmente foi muito criteriosa. Não, você pode criticar o relatório por qualquer motivo, menos pela falta de critério. Exatamente. E, perdão, a gente estava falando também antes do programa que esse relatório, ele, além de crítico, além de analítico, ele é extremamente propositivo, né? Ele traz realmente sugestões de substituição a essa ideia de reforma. Vocês, né? Podiam citar que soluções seriam essas, Flávio? Para a Previdência atual, ele dá duas opções, e duas opções boas. São duas propostas boas que são projetos de lei. A primeira é a que consolida a competência do direito da Justiça do Trabalho para cobrar. O que é que acontece? A empresa deixa de pagar e de recolher INSS, FGTS, o empregado entra com uma reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho, mas o juiz do trabalho ele não pode cobrar o INSS do empregador. Ele não pode, ele não tem competência para isso. Ele faz o seguinte: olha, está devendo, eu sei que está devendo, mas eu sou incompetente. Peça o órgão do INSS que tem que cobrar. Entrar com a ação na Justiça Federal e cobrar.
Essa proposta de emenda à Constituição é perfeita. Porque o juiz vai dizer o seguinte: recolha-se o INSS na própria sentença e pague. Porque hoje você paga o INSS quando acontece uma sentença. Saiu a sentença, está lá, discriminativo. Quando tem acordo, o empregador faz o seguinte: excelência, coloca como verba indenizatória, porque essa verba indenizatória não incide em contribuição previdenciária. Ou seja, ele não paga. E o pior, quando se paga, o pouco que se paga, não vai diretamente para o INSS. Fica num fundo. Esse dinheiro não volta. E a outra proposta boa que eu vi nesse relatório foi de aumento do teto. Hoje o teto é em 5.531, eles querem aumentar para o teto de 9.370. Por quê? O servidor público hoje, que eles querem colocar no regime geral, recebe integral. E ele também tem o aumento conforme servidores da ativa. E o regime geral, aqueles simples mortais, ele recebe 15 mil de salário, um exemplo, mas só vai receber 5 mil e pouco de aposentadoria. Então essas duas propostas são muito boas. De aumentar o teto também. Chinai, também você falava sobre a proposição de se investir em tecnologia de fiscalização, né? Se investir na Receita Federal, nos órgãos de fiscalização, é também proposta do relatório? Também, Adriana, é muito importante, porque não adianta, né, que seja criada a dívida ativa, e aqui eu já vou puxar para outro número que é bem chocante quando a gente fala de dívidas, né? Falamos aqui das dívidas ativas. Hoje são quase 500 bilhões de devedores da Previdência Social. E como a gente está bem antenado com JBS, né? Só ela deve 2,4 bilhões para a Previdência Social. Entre bancos como o Banco do Brasil, Caixa Econômica e tal. Quem deve não sou eu, não é você, né? Os grandes devedores a gente sabe quem são, né? Pois é. A bancada ruralista, não é? A bancada, não apenas a bancada, mas quem eles representam, né? E o governo vem com essas propostas de refis. Então eu devo e não pago nunca. Isso. Agora, é um escalonamento eterno, né? Para sempre. Você vai ter 200 anos para pagar e não se paga, né? E a Constituição diz, Adriana, que se você tem um débito com o governo e é de ordem previdenciária, você não poderia contratar com o governo. E essas grandes empresas têm todos os financiamentos pelo BNDES. Sim. Então, é muita incongruência. É muita coisa errada. É muito desrespeito à Constituição. E a CPI mostra isso pormenorizadamente. Ele vai lá nos detalhes e explica muito bem. Quem tiver paciência para ler as 304 folhas, porque o relatório inicial tinha 253, e eles já ampliaram com novos dispositivos. A gente não tem como dissociar a previdência de trabalho, né? A gente precisa lembrar que a reforma trabalhista passou, infelizmente foi aprovada e já começa a valer agora, 11 de novembro, não é isso, Flávio? 11 de novembro, que é um sábado, é insistente para segunda-feira, dia 13. O que é que a gente espera dessa reforma sendo aplicada agora? A palavra é retrocesso. Na minha opinião, a palavra é retrocesso. A gente perde muita coisa. Um exemplo é... Um pouco do exemplo dessa reforma é a hora itinerante, que deixa de existir. O que é a hora itinerante, para esclarecer? É aquele horário que o trabalhador leva para chegar no trabalho de difícil acesso. Que não tem ônibus, não tem carro, não tem nada. Ou seja, essa hora já começa a computar como horário de trabalho. Claro, você está se deslocando para trabalhar. Deixou de existir. Não existe mais. A partir do dia 13 deixa de existir. Se eu tiver um acidente no caminho do meu trabalho, acabou-se? É diferente. Ou ainda salvaguardado? A hora itinerante é uma hora que você chega em um local de difícil acesso. Certo. Exemplo, uma usina. Estrada de barro e não tem transporte público. Então, essa hora já começa a computar como horário de trabalho de quando você pega um ônibus. Entendo. Essa hora vai deixar de existir como hora de trabalho. Ou seja, você trabalha 8 horas por dia, 9, porque você tem uma hora, na teoria, de descanso. Você vai ter que sair de casa mais cedo para chegar no horário certo no trabalho, para sair no horário certo e perder mais uma hora. Isso aí não está sendo computado para você como salário, como nada? Não. A partir do dia 13, não. Isso é um retrocesso. É um retrocesso muito grande. Para a gente destrinchar a reforma trabalhista aqui, que possivelmente não vai ser aplicado por muitos juízes, demora um tempão para explicar e o ouvinte entender. É muito complicado. A gente já fez pelo menos 3 ou 4 programas só para falar sobre a reforma trabalhista, mas a gente sempre volta, né, ao tema. A palavra é retrocesso. Para mim, a palavra é retrocesso. Sem dúvida. Nosso repórter Vitor Aguiar, estudante de jornalismo, tem aqui informação sobre o Senado Federal, sobre como a gente pode acessar o texto, né, que Chinai trouxe aqui para a gente avaliar hoje, com o Flávio, o texto do relatório da CPI da Previdência. É isso, Vitor? É isso, Adriana. Bom dia, Adriana. Bom Chinai, dia. Flávio, ouvintes. Se você quiser saber um pouco mais alguns detalhes sobre a CPI da Previdência, nós vamos colocar daqui a pouco nas nossas redes sociais um link para um especial feito sobre o tema no site do Senado.
O link é um pouco complicado, então a gente não vai dizer aqui para não ter que ficar copiando. Mas você pode acessar o facebook.com/Programa Fora da Curva ou nosso Twitter, @prog Fora da Curva, que nós estaremos colocando o link lá já já. Pronto, em vez de acessar o Senado, acessa o site da gente, que a gente precisa de likes e views mais do que o Senado. Boa! Mas a gente vai colocar parte do texto e o texto integral para ser acessado já já. Shinaide, a gente estava falando de reforma trabalhista, vamos voltar um pouquinho, porque esse final de semana todo mundo se assustou com alguns prints de anúncios que alguns empresários, principalmente do ramo alimentício, estão lançando em jornais, chamando pessoas para trabalharem em regime de trabalho intermitente, que é outro retrocesso, né, trazido pela reforma trabalhista. Depois de várias lutas, né, da sociedade civil, de representantes políticos também, a ministra Rosa Weber, né, do Supremo Tribunal Federal, revogou por meio de uma liminar essa portaria. É uma portaria 1129/17, que praticamente autoriza o trabalho escravo no Brasil, né? Ameniza, na verdade, as indicações do que seria trabalho escravo. O STF ainda vai julgar, né, essa ação que foi movida pelo Partido Solidariedade e até lá volta à regra antiga, né? Em linhas gerais, o que é que não se pode entender como trabalho em relação ao trabalho escravo? O que é o trabalho escravo em linhas gerais, Shinaide? O que é que a gente não pode entender como trabalho, e sim como escravidão? Adriana, qualquer trabalho que exceda o normal, inclusive assim, quando a gente fala em trabalho escravo, né, a gente tem que refletir de uma forma muito mais ampla, né? Porque se a gente fizer uma transposição para a Europa, por exemplo, que, né, em tudo, em reforma trabalhista, em reforma previdenciária, o pessoal cita os dados europeus, os dados americanos. Como se vivêssemos na mesma realidade contextual, né? Se pensarmos dessa forma, a gente já trabalha quase como escravo. Porque lá a média de jornada de trabalho é entre 4 e 6 horas diárias. Exatamente. Aqui a gente não trabalha menos do que 10 horas. Exato. E agora com a reforma trabalhista é possível a jornada de 12 por 36, que antigamente só era possível via convenção coletiva, via acordo coletivo. E agora não, vai ser um acordo entre as partes. E aí vale a pena a gente chamar a atenção para aquela questão que é o cerne principal da nova CLT, que é o negociado sobre o legislado. E isso é muito importante, porque a partir disso a gente pode pensar em conceitos amplos do que é trabalho escravo. Se eu vou poder definir a minha jornada com o meu trabalhador, com o meu empregador, os conceitos começam a ficar relativamente flexíveis, né? Que é outro ponto, né? A flexibilidade das normas trabalhistas. Então, esse conceito de trabalho escravo tem sido muito flexibilizado. Flexibilizado no sentido de que você poderia trabalhar numa jornada extensiva e ainda assim... trabalho. Seria trabalho. Seria sobrevivência na realidade. E a portaria diz isso. Que, de fato, o trabalho excessivo, como a gente conversava aqui no começo, né? Só não poderia se você tivesse preso, né? Acorrentado. Então, se você estiver trabalhando 20 horas, tá tranquilo, né? Não teria problema, segundo a portaria, que graças a Deus foi revogada. E agora é uma revogação provisória, né? Por medida liminar. Isso, então o STF ainda precisa julgar, né? Exatamente. Mas, Flávio, tu dizias que acredita que o STF vai acompanhar a decisão de Rosa Weber? Eu acredito que só Gilmar Mendes vai ser contra. Isso é claro, né? É evidente. Só Gilmar Mendes vai ser contra. É bom porque dizer ele trabalha muito, né? É bom dizer para todo mundo. Mas não é escravo. Ele trabalha muito, mas não é escravo. Com o salário que ele ganha, Sim, né? né? Inclusive, teve uma homenagem para ele no jogo do Corinthians ontem. Foi? Tá rolando pelo WhatsApp, uma homenagem boa, né? Boa para ele. Foi o que Joaquim Barbosa disse: vá pra rua, ministro, vá pra rua que você vai ver o que é bom. Ele viu que era bom. As vaias. É bom colocar como um trabalho escravo que a escravidão não é aquilo que a gente lê no livro de história hoje em dia. Não é só aquilo. Não, né? não é aquilo. Não é mais aquilo. Hoje em dia não é aquilo. Você não vai ver o cidadão com a bola de ferro trabalhando. Não é aquilo. Você pegar uma pessoa que não estudou, apesar que nossa lei diz que não se escusa de desconhecer a lei. É engraçado isso. Não ensina e diz isso. Não ensina, mas obriga que você saiba. Mas obriga que você entenda isso aí. Então, um cidadão que trabalha no interior e o dono da fazenda diz: olha, eu quero que você trabalhe o dia todo e você vai receber X reais. Esse cidadão pensa que ele tá certo, porque ele é doutor. Isso é escravidão. Você trabalhar e comer lavagem de porco, porque que nem o porco come... Porque o dono da fazenda quer fazer isso. Ou então ração, né? Como o Dória pretende. Está dando. A gente tem que rir para não chorar, né? A gente tem que rir para não chorar. Porque são piadas contadas todos os dias.
Piada de horror, né? De mau gosto. Essa portaria, que é como você diz, é tão mau gosto que parece que não é real, né? Parece ficcional. Ele indica que o trabalhador, a trabalhadora, para se constituir a escravidão, a pessoa teria que estar presa, literalmente, né? E ainda mais, teria que fazer um boletim de ocorrência. Como é que a pessoa vai fazer um boletim de ocorrência se está em trabalho análogo à escravidão? Engraçado, foi o que eu falei aqui também. O que eles querem é institucionalizar a escravidão novamente. Porque isso acontece todos os dias. Todos os dias acontece. Inclusive, em capitais acontece isso. Eu estava falando do Pará. O Pará, por exemplo, é um estado que tem muito trabalho escravo. E eles querem institucionalizar isso e dizer o seguinte: fazemos isso todos os dias. Agora eu quero que seja anotado. Que é lei agora, que né? seja lei. Eu quero que seja lei. E ainda bem que a coerência da ministra revogou através de liminar que seja, mas revogou essa portaria. Sim, ela não está mais válida, né? É importante lembrar que ela não está mais Não, válida até votar a votação. no plenário, votar no pleno a turma vai decidir e depois votar no pleno entre os 11 ministros. Que acredito que vão votar contra, né? Que assim seja. Nossa repórter Mirela Lima, eu digo repórter, mas ela é estudante de Ciências Sociais, que a gente está tentando cooptar para jornalismo, tem uma informação aqui muito importante, que é um projeto do coletivo Intervozes e do coletivo Repórteres Sem Fronteiras. É isso? Diga aí, Mirela. Bom, nessa terça-feira, dia 31 de outubro, será Amanhã, lançado, né? isso, Beleza. em São Paulo, o monitoramento da propriedade da mídia. O projeto é uma pesquisa realizada pelo Intervozes, em parceria com a Repórteres Sem Fronteiras, e mapeou os 50 maiores veículos midiáticos do Brasil. Os grupos econômicos a quem pertencem, seus proprietários e suas relações políticas. Para mais informações, acesse o site quemcontrolamídia.org.br. quemcontrolamídia.org.br. Assim como esse relatório da CPI da Previdência, um documento super necessário quando a gente quer entender a quem a mídia serve. Então, nesse relatório a gente vai encontrar quem é dono de quê, qual empresa está associada a qual veículo, quais são as associações políticas de cada veículo e religiosas também. Esse documento é importantíssimo e a partir de amanhã a gente vai poder acessar. O programa Fora da Curva também vai disponibilizar nas suas páginas, nas redes sociais, esse link, esse documento de acesso para todo mundo saber a quem serve a mídia. Shinaide, voltando à questão ao texto, né, da reforma, ao texto do relatório da CPI da reforma, quais são outras proposições além do que a gente já falou sobre o investimento e fiscalização? O que é que a gente pode encontrar como solução, caso seja acatada pelos nobilíssimos deputados? Uma das principais é com relação ao fim da DRU, que estávamos falando aqui, da desoneração das receitas da União. Eles querem acabar com isso, que sejam revertidos valores para a saúde, para a educação, para demais itens do governo, mas que sejam recolhidos especificamente para isso, e não retirados da Previdência Social. Isso é um dos pontos. A desoneração das folhas de pagamento, que hoje existe muito, são benefícios dados às empresas. Tem até um grupo de empresas que não foi citado aqui no relatório, mas que recentemente recebeu uma desoneração da folha de pagamento da ordem de 80 milhões. O que é essa desoneração? É quando você recebe um benefício para pagar menos sobre o valor da Previdência Social. Então, na realidade, o governo está sempre negociando os valores da Previdência Social. Então, quando ele quer... Como se fosse moeda de troca, né? Pois é. Como se fosse não, né? Acaba sendo, né? Ele está sempre beneficiando as grandes empresas. A grande realidade é essa. O Refis, que foi aprovado recentemente, vai fazer com que as pessoas que deviam Previdência Social, com que as empresas, na realidade, que deviam Previdência Social, não paguem. Ou paguem Continuem devendo. Ou paguem um valor muito pequeno. Então, isso realmente é um dos grandes gargalos do saldo negativo da Previdência. É a falta de pagamento, de honradez das empresas com os valores que devem à Previdência Social. Se as empresas fossem tratadas como cidadão comum, a gente teria a solução de muitos problemas aqui no Brasil, e principalmente da Previdência. A gente não tem refis como pessoa física. De forma alguma. Pelo contrário, os juros são altíssimos. E ainda ficamos, se não pagarmos as nossas contas, 5 anos negativados. Exatamente, e pode ser preso, né? Mas, no caso aí da pensão alimentícia, Se você não paga a pensão alimentícia, mas por dívidas civis você não é preso. Então, as empresas não. Vão lá, pagam a primeira parcela do refis, ficam com o cadastro positivo e voltam
a negociar com o governo como se nada tivesse acontecido. Então, o grande problema, na realidade, a raiz do nosso problema é a velha e boa corrupção. Se você lê o relatório da CPI, você vê que o problema é estrutural. Tá tudo errado desde o começo. Então, lá em 1990, a Previdência tinha um superávit e eles já tiravam os valores para fazer financiamento diversos. Então, é muito dinheiro que foi retirado. Inclusive, um dado bem interessante é o seguinte: se todo esse dinheiro que foi retirado da Previdência nos últimos, né, desde 90 para cá, que ele faz o cálculo, são 90 para 2017, são 37 anos. 27 anos. Ele diz que se fosse corrigido pelo IPCA, hoje a gente teria mais ou menos 5,2 trilhões de reais nos cofres da Previdência Social. Hiper superavitário, né? Muito. É dinheiro sobrando. Então, se o destino, se a gente cumprisse a Constituição, que é muito bonita e muito bem feita, a gente teria uma realidade social totalmente diversa do que está apresentada hoje. Então, retomando o coração, o cerne da questão desse relatório, né, que condena veementemente a necessidade de reforma, não só condena, como propõe outras alternativas muito mais factíveis e muito menos maldosas, digamos assim. Flávio, se a gente for pensar a raiz, além da corrupção, né, o cerne de toda a questão é essa não disponibilidade dos governos, né, de cobrar quem deve cobrar, né, de não querer retirar de quem precisa, né. Você também falava há pouco antes do programa que a gente... BPC. Isso. Benefício de prestação continuada. Exatamente. E pode ser extinto, né? Tu explicas essa outra maldade dentro da reforma? O BPC é um benefício assistencial, não é um benefício da Seguridade... É um benefício do INSS, mas não é um benefício previdenciário, é um benefício assistencial. Que o idoso ou um portador de deficiência pode ter, comprovando que é insuficiente, 25% de um salário mínimo, para receber um salário mínimo. Hoje, mais ou menos 4 milhões e 200 mil pessoas recebem no país, num universo de 200 milhões de habitantes. E o governo acha que isso é o problema. E recebendo o quê? Um salário? Recebendo um salário mínimo, que hoje é R$ 937 reais, que vai aumentar pouco, né? Vai ser abaixo da inflação ano que vem. Sim. Só colocando mais uma pedrinha de sal. Exato. Então, isso não é problema. Pegando um nicho nessa questão de corrupção, a CPI também fala o seguinte, é a fraude. Dentro do INSS existem muitas fraudes, são benefícios concedidos irregularmente, e isso não é combatido. Há uns 2, 3 meses mais ou menos, teve uma ação da Polícia Federal no Cabo de Santo Agostinho, que uma agência que era para conceder 2 mil benefícios estava concedendo 130 mil benefícios num período de 3 meses. Então, se você combater o próprio servidor que é corrupto, porque a gente fala de corrupção, aí vai logo para a parte política, não, deputado, senador, mas não, dentro do serviço público é muito fácil. Se eu pego um servidor lá dentro que sabe onde eu posso aposentar as pessoas e aposenta as pessoas, vai dar déficit na Previdência. Mas a culpa não é de quem recebeu ou de quem está dando. A culpa é de todo. Todo o processo, né? A culpa é quem está dando, quem está recebendo. Porque, gente, não é porque você conseguiu se aposentar irregularmente que você está isento, não. Você está cometendo uma fraude. Sem dúvida. Você está sendo corrupto também. Então, a CPI, ela bate também muito nisso. Além de cobrar, quem não paga, também bate na fraude. A CPI está sendo muito, muito, muito boa nessa parte. E também indo nessa preocupação de cobrança, né? De cobrança de fraude. De cobrança de combater fraudes, combater desvios. É o investimento em inteligência, né? Na inteligência dos órgãos responsáveis por essa fiscalização, né? Tecnologia mesmo, né? Eles indicam que você invista, que o governo invista dinheiro em tecnologia, não é isso, Schneide? Isso, Adriana. É importantíssimo que a gente tenha uma fiscalização. Se a Previdência cobrasse as pessoas, como a Receita Federal cobra a gente o nosso imposto, a gente teria uma realidade totalmente distinta. A Receita Federal já há algum tempo vem cruzando dados de cartão de crédito e etc. Então a gente não consegue passar absolutamente nada. Então vamos fazer isso com as empresas que devem. Vamos estender essa tecnologia toda, né? Vamos ser justos, é o que está na Constituição, né? Tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma desiguais. Então a gente precisa realmente da aplicação da lei. E Adriana, vou pegar aqui só um trechinho do final do que Flávio falou aqui com relação ao benefício de prestação continuada e vou pegar a fala do Marcelo Caetano, que é o secretário da Previdência Social. Você conversou com ele hoje, né? Eu conversei com ele. Ele disse que, na realidade, essa reforma da Previdência vai beneficiar, né? A gente precisa destacar isso, vai beneficiar o trabalhador, porque ele está garantindo a aposentadoria, mas é totalmente diferente. Não existe garantia. Se eu aumento a idade mínima para 62 anos para mulher e 65 para homem, eu não estou garantindo absolutamente nada. Pelo contrário. 18 estados não chegam aos 65 anos de idade.
Outra coisa, a gente quer aumentar, eles querem aumentar de 15 para 25 anos o tempo mínimo de contribuição. Muita gente não vai chegar nesses 25 anos. Acaba a aposentadoria especial. Sim. Então, assim, e ele ainda diz que quer igualar as pessoas que ganham muito dinheiro com as que ganham. A maioria da É uma população. falácia, né? É uma Nossa falácia. população não ganha grandes fortunas, pelo contrário, né? O argumento do governo é sempre muito ruim, né? É muito frágil. Muito frágil. E o que é bom pra gente, porque é muito mais fácil a gente combater algo que é frágil do que algo que é consistente. Sem então, os dúvida. dados são todos manipulados. Outra coisa importante, Adriana, finalizando, é a questão que ele diz que o PIB, ele faz uma projeção com o PIB crescendo muito menos do que vem crescendo anualmente e o envelhecimento da população muito maior. Exagerado, né? Do que o real. Então, ele diminui o PIB e aumenta a idade da população, fazendo com que a conta realmente fique negativa. A gente nem tocou nesse ponto, a gente pode falar daqui a pouco. Eu vou segurar vocês 2 minutinhos depois do programa pra gente gravar os vídeos pra falar responder as perguntas dos ouvintes, mas toda a reforma trabalhista não, mas toda a reforma previdenciária, ela foi embasada num ano fiscal muito ruim brasileiro, não é isso? Sabe qual foi esse ano? 2015, né? 2014, né? 2014. Então pegaram o pior ano de arrecadação e a partir desse ano fizeram todas essas projeções falaciosas, não é isso? Exatamente. Quando deveria ser feita uma média. Exatamente. Deveria ser feita uma média de todos os anos. Até eu que sou de humana sei disso. Não foi feita essa média. Gente, infelizmente o programa Fora da Curva de hoje vai ficando por aqui. Agradeço muitíssimo Obrigada, aos esclarecimentos Adriana. de Schneid e Flávio. Satisfação. Muito obrigada. Lembrando que a gente vai ter reprise deste programa às 10 da noite. E amanhã você vai ficar com a produção da professora Ana Veloso e a apresentação de Manina Guiar para discutir um tema igualmente urgente e importante. Porque nós devemos combater essa ideia de cura gay. Hoje a gente teve produção de Ed Rodrigues e minha, Adriano Santana, no estúdio. Tivemos apoio aqui dos alunos Vitor Aguiar e Mirela Lima. Na técnica, Marco Antônio. Nas nossas redes sociais, as alunas de RTVI, Radialismo, Carol Laranjeiras e Beatriz Jatobá. Boa tarde para vocês. Boa semana. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.